Salve, salve, ser humano! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal para mais uma aula de física. Eu sou o seu professor Alex Silva e hoje nós vamos falar um pouco... Bom, antes de qualquer coisa, eu quero ver o seguinte. Se você sabe onde eu estou, que local é esse, escreve aqui, quero ver o comentário, quero ver quem vai entender a referência. Acho que pouca gente vai, hein? Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa logo o seu like, já comenta já se você sabe. Se você não sabe, escreve não tem a menor ideia, não sei onde é, escreve algo do tipo e compartilha o vídeo com geral, porque hoje nós vamos aprender um pouco de física. Tranquilo? Belezinha? Vamos que vamos, hein? Então vamos lá. Veja só, hoje nós vamos falar um pouco sobre gás ideal. O gás ideal não é assim, aquele gás barato, aquele gás que a gente consegue comprar, né, num valor acessível. Quanto é que está o gás? Pô, o gás está caro pra caramba. Mas o ideal é que o gás fosse mais barato. Não é desse tipo de gás ideal que eu estou dizendo, não. Então, na verdade, aperta o cinto, segura aí e olha o gás. É hoje. Vamos lá. Ó, onde quer que seja, estou dando pista de onde eu estou, velho. Já estão fazendo barulho, ó, o cachorro latindo. As coisas estavam bem organizadas e começaram a fugir ao controle. Sabe onde é que é, né? Eu acho que agora alguma galera já começou a saber onde é. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Antes de qualquer coisa, a gente precisa definir, lembrar. Eu preciso saber se está muito bem definido essas grandezas. A primeira grandeza é a de temperatura. A grandeza de temperatura. Temperatura, nós já sabemos, mas eu preciso, né? Já precisa ver, se a gente se lembra, né? Temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das moléculas. A temperatura ela tem a ver com a energia interna, tá? Quanto mais energia um objeto tem internamente, né, suas moléculas e tal, até mesmo seus átomos, porque as moléculas são feitas com átomos, né, por átomos, maior sua temperatura. Como se fosse assim, ó. Vamos lá, vamos pensar aqui, deixa eu colocar as bolinhas aqui de cor vermelha. Então, ó, tem uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. E uma bolinha aqui e outra bolinha aqui. Revelo para vocês que essas bolinhas são átomos, quer dizer, elas representam átomos, né? E a ligação entre elas é representada em determinadas situações, tá? Não são todos, não. Por uma mola ou algumas molas, né? E aí você vai entender o motivo disso. O motivo disso é o seguinte, ó. Porque quando você puxa uma dessas e coloca ela para poder vibrar, as outras já vão ter que vibrar também, né? Porque estão todas ligadas umas às outras com molas. Então elas ficam vibrando em todas as direções. E se elas ficam vibrando, elas vão possuir energia, que é a energia cinética, que é isso daqui, né? mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Essa é a energia, na verdade, esse é o valor de energia que ela possui, tá? O valor de energia que ela possui. Bom, cada uma delas, né? Só que ela vai poder vibrar em todas as três direções. O que é isso? Lembra do episódio anterior que nós falamos que tem o eixo Z, o eixo Y e o eixo X? Então tem mv ao quadrado sobre 2 na direção do eixo Z, na direção do eixo Y e na direção do eixo X. Então você soma todas as energias cinéticas e faz uma média, né? Você vai ter aí a temperatura. Na verdade, a temperatura te fornece uma ideia disso daí. Tá? E a temperatura, como nós também vimos, ela pode ser medida em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin, que a gente não coloca graus Kelvin, né? Apenas Kelvin. Tá? A temperatura ela tem esse caráter microscópico, que é essa análise que a gente fez lá da molécula ou dos átomos, né? E ela tem o caráter macroscópico. O caráter macroscópico é, na verdade, a soma, né, a média das grandezas de temperatura microscópica de todas as moléculas que constituem aquele corpo. Né?
Tá bom, vamos que vamos. Olha, o pau tá quebrando, você deve ouvir moto, carro, porque realmente a coisa tá se tá pegando aqui nesse lugar que eu tô, tá? O cara tá numa algazarra aqui, geral tá querendo entender isso e não tá conseguindo entender. Eu não sei se você tá vendo esse vídeo agora ou se é num futuro, quando a galera já entendeu. Possivelmente já vai dar para ter entendido muita coisa quando você ver esse vídeo. Então presta atenção e esse fundo que eu comecei vai te dizer muita coisa, tá? Vai dizer muita coisa mesmo. Tá bom? Se você não sabe, presta atenção, ó, mais uma vez. Vamos lá. Gente, a outra grandeza que eu quero falar, bom, aqui eu falei da temperatura, deixa eu escrever ela aqui então, de uma coisa maior aqui então, ó. Temperatura. Ó, temperatura. Vou representar com a letra T, tá? Agora eu vou falar do volume. E o que é o volume? Você olha aqui a pessoa querendo encher a piscina e não sabe quantos litros d'água. Opa, litros. Litros. Litros é unidade para medir volume. Então a pessoa não sabe quantos litros d'água ela vai colocar ali. Dá para saber? Como dá? Vamos lá. Se você olhar aqui, você enxerga uma espécie de... Ó, uma reta aqui. Tem outra reta aqui, ó. Aqui assim. E tem uma outra reta aqui para cima, ó. Lembra dos eixos que eu falei? É como se aqui em cima fosse o eixo Z, aqui o eixo X e aqui o eixo Y. Então, juntando o eixo X e o eixo Y, a gente tem aquele plano XY, que é isso daqui, ó. Isso aqui, o fundo da piscina. E juntando com o episódio anterior, onde nós falamos da dilatação, nós estamos falando de uma área, de uma superfície. Então, essa área aí, ela é calculada, assim como qualquer outra área, né? Então, a área do fundo da piscina, a área, ela é calculada fazendo-se base vezes altura. Por exemplo, né? Ó, a gente pode colocar x vezes y, né? X aqui e Y aqui. A gente vai ter metros quadrados como unidade. Por quê? Vai ser, se ela tiver medida aqui, X em metro, Y em metro e Z em metro, vai ser metro vezes metro. Vai dar metro quadrado. Tá? Agora, se a gente fala do volume, agora, meu irmão, tá subindo aquele eixo Z ali, ó. Aí vai pegar isso tudo aqui, ó. Tudo aqui assim. Aqui em cima também. Aqui para cá e aqui para cá também. Vai pegar tudo isso e aí nós vamos ter, vou colocar de verde, vai ficar infernizado esse negócio, mas vai ficar bonitinho. Ó, volume, agora a gente tem isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo. É encher a piscina. E aí como é que a gente calcula esse volume? A gente calcula esse volume, volume, a gente calcula como sendo, vou colocar assim, ó, base, nesse caso da piscina, tá? Vezes a altura, vezes, eu vou chamar de P, a profundidade. E aí você pode colocar profundidade, base, largura, comprimento, as 3 dimensões, né? E aí você pode colocar aqui, ó, pegar esse base vezes a altura que está aqui e chamar isso de área, porque a gente acabou de ver que isso é área. Então o volume nesse caso vai ficar a área, vou botar um Bzinho aqui depois, que é a área da base, que esse ficou de amarelo primeiro aqui, né? Vezes a profundidade. Esse profundidade eu vou chamar de H, isso é um Hzão só para ficar diferente do outro, que é altura ou profundidade. Se eu estiver no chão, vai ser minha altura, se eu estiver lá em cima, vai ser minha profundidade. Tá? Então, o volume de qualquer coisa, desde que não tenha ponta, o que é ter ponta? Cone, pirâmide, né? Volume de qualquer coisa vai ser a área da base vezes a altura, tá? Esse é o volume de qualquer coisa. Por exemplo, se eu tiver aqui um cilindro, se eu tiver um cilindro aqui assim, esse cilindro, a base dele é aqui, ó, é circular. Então, qual o volume do cilindro? É a área da base vezes a altura.
tá? Então, qualquer coisa que eu tenha que seja cilíndrica, área da base vezes a altura ou volume. Aqui ele está falando em litros, mas aí aqui o volume, nesse caso, como vai ser, ó, deixa eu colocar outra cor para você ver. Lembra que eu disse que está tudo em metros? Então aqui vai ser X, cadê? Aqui, ó, base, X, metros, né? Altura, metro. Profundidade, metro. Pode ser base, largura e profundidade. Então, metro vezes metro, aí dá metro cúbico, metro ao cubo. Então, o volume dele é medido em metros cúbicos, a unidade do volume, metros cúbicos. E aí, a gente sabe que tem metro, decímetro, centímetro, milímetro. A gente tem uma relação que um decímetro é a 10ª parte de um metro, tá? Decímetro cúbico, o 1 também está elevado ao cubo, tá? Só que na transformação, você eleva o 1 ao cubo, mas o 1 ao cubo é 1 mesmo, então a gente tira. Isso é a mesma coisa que 1 litro. Beleza, gente? 1 decímetro cúbico vale 1 litro. A partir dele você faz uma regra de 3, né? De como você transforma metro para litro. Eu faço assim, passo metro para decímetro cúbico e decímetro cúbico já, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Se deu 20 decímetros cúbicos, 20 litros. Tá bom? Então falamos de temperatura e falamos de volume. Agora nós vamos falar um pouco sobre, isso aqui eu acho que geral já viu, né? Geral já passou por isso. Já precisou aferir sua pressão arterial. E toma cuidado. Toma cuidado, porque a pessoa vai dizer assim às vezes, ó, vai tirar sua pressão. Cara, não deixa tirar sua pressão. Você tem que ter pressão sanguínea, pressão arterial, tem que ter, não pode tirar, tá? A pessoa vai medir, ok. Aferir, ok. Tirar não, pelo amor de Deus. Tudo bem? Vamos lá. O que é essa pressão, então? Eu vou pegar principalmente no caso dos fluidos, né? Que é sólidos, gases e líquidos, né? Vou desenhar aqui um recipientezinho aqui, ó. Vou até colocar ele com mais coisinha aqui, ó, mais grossinho aqui, ó. Então, aqui tem o nosso recipiente, que a gente vai colocar o gás dentro dele. Ó. É um cilindro, né? É um recipiente cilíndrico e ele está fechado. Tá? Aqui dentro vai ter umas bolinhas de gás, tá bom? Então, ó, tem uma bolinha aqui, outra aqui, sei lá, algum lugar. Tem N partículas de gás aqui dentro. Essas partículas estão se movendo porque elas agitam, elas vibram, elas têm temperatura, né? Possuem temperatura. Nós também vimos que essas partículas, se é um gás, né? Vapor ou gás, nesse caso é um gás. Se é um gás, elas estão com as ligações intermoleculares foram quebradas, então elas estão independentes umas das outras, se movendo entre aspas aleatoriamente. Na verdade, elas seguem um tipo de movimento chamado movimento browniano. Mas enfim, elas estão se movendo aqui, tá? Aí tudo bem, essas moléculas elas vão se chocar contra a parede do recipiente, ó, e elas vão exercer força nessas paredes, ó. Ela vai exercer força nas paredes do recipiente. Elas vão se chocar contra essas paredes e vão exercer força. Então, não uma vez, não duas, não três, mas várias vezes, né? Então a gente tem uma espécie de uma força média, se eu pegar a força que elas estão fazendo, né? Se eu pegar vamos pegar vamos pegar uma só, vamos pegar uma partícula, vamos analisar uma partícula. Essa partícula, ela é tão pequena que ela vai fazer uma força muito pequena. E aí, ao invés de pegar aquele delta que eu havia dito, eu vou pegar um D que representa a mesma ideia do delta, que é um intervalo, só que um nanoscópico, assim, muito pequeno. A gente chama de infinitesimal, tá? E onde a partícula bate é numa área, né? Ela vai bater numa área
Mas é uma área tão pequena, porque a partícula do gás é muito pequena, então eu vou chamar também de dA. O que eu escrevi aqui? Eu escrevi que eu peguei uma força feita por uma partícula, então é uma força minúscula, minúscula, né? Então eu chamei de dF. Lembra que esse D é usado para representar um intervalo assim infinitesimal, de tão pequeno, 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 pequeno. Um cabelésimo, o beiço de uma pulga, um cabelésimo. E coloquei dividido por dA. O que é dA? É tipo um delta A, mas a ideia é a mesma coisa do D. Muito pequeno, minúsculo, minúsculo. Aqui eu vou ter um pequeno pedaço de pressão. Então, uma molécula exerce uma pressão infinitesimal, assim, absurdamente pequena, quando ela bate na parede do recipiente, porque ela exerce força em uma área muito pequena, muito pequena mesmo. Então, se eu somar essas pequenas contribuições de pressão de cada molécula, começando desde a primeira molécula até a última N moléculas, eu vou ter aqui uma grandeza macroscópica, tá vendo? Uma grandeza macroscópica. O que é essa grandeza macroscópica? Lembra da temperatura? Quando eu pegava uma molécula, eu tinha uma temperatura microscópica. Quando eu fazia a média de todas elas, eu tinha uma macroscópica. E essa é a média, no caso da pressãozinha exercida por uma molécula até a pressão exercida por a média da pressão exercida por todas elas. Essa pressão ela é capturada, vamos dizer assim, por um aparelho, né, chamado de manômetro. Mas, gente, o mais comum mesmo, o mais comum é a gente não usar o ΔP. É a gente usar só assim, ó. Pressão, que já é a grandeza macroscópica, é igual força sobre área. Tá? Seria ΔP sobre ΔA, mas como a gente usa muito isso, a gente nem escreve, coloca força sobre área. É a distribuição da força de todas as partículas que estão exercendo, né, nas paredes do recipiente, dividido pela área do recipiente. A área do recipiente toda, a área da base, a área da tampa e a área lateral, toda a área. Beleza? E quando a gente pensa em unidade, dessa pressão, a gente vai ter o seguinte: a unidade de Sistema Internacional de Força é Newton e a unidade de Sistema Internacional na área é metro quadrado. Então a gente tem a pressão medida em Newton por metro quadrado. Esse Newton sobre metro quadrado a gente chama carinhosamente de Pascal e representa por P maiúsculo e o A minúsculo. Pascal não, tá? É Pascal. E esse aqui segue um padrão assim, tá? Quando a unidade tem nome de gente, de nome de pessoas, a gente usa a letra maiúscula para ela. Por exemplo, N, Newton. Ah, mas se eu botar P, tem pressão, tem peso, tem uma série de coisas. Então coloca PA em homenagem a Blaise Pascal. Então o P, letra maiúscula, e o Azinho, letra minúscula. Tá tudo certo? Então, entendemos a questão da pressão, então, como é que funciona? Vamos ver aqui umas unidades de pressão aqui, então, a partir desse momento. Tá? Vamos pegar aqui, ó, umas unidades de pressão a partir desse momento aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver daí bem, né? Eu escrevi tudo aqui também, dá para entender direito, mas vamos lá. Dá sim. Ó, deixa eu botar aqui o laser aqui. Pascal, unidade, Pascal, símbolo, PA, né? E aqui tem uma correspondência com uma outra unidade chamada de bar, também unidade de pressão, e aí você vai encontrar um instrumento, principalmente nos aeroportos, né, pista de voo, chamado barômetro. Tá aqui o bar, né, o símbolo BAR e a relação do bar. O bar é a referência, vendo? O bar vale 1 bar, beleza. Quilo Pascal, o quilo é por causa desse K, então o quilo é 1000. Né? Então, ó, 1 kilopascal é 1000 pascal. Megapascal, mega é 10 a sexta. Então, 1 megapascal é 10 a sexta pascal. Escrever isso aqui, você pensou nisso, né? Escrever tá de vermelho ainda, ó. 1 kilopascal é 10 ao cubo pascal. Beleza? Ó, 1 megapascal, mega é 10 a sexta. Então, é 10 a sexta pascal.
libras por polegada quadrada. Na verdade, é libras força por polegada ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? Quilograma força. Quilograma é massa, né? E aqui força. Libra é massa, então precisar do força. Libra força por polegada quadrada, que é o PSI, que é a sigla em inglês, é o que a gente utiliza, ele é muito usado aí na América do Norte, ó. É o que a gente utiliza para encher pneu de carro, bicicleta, em posto. Carro, por exemplo, coloca 30 libras para mim no pneu. Na verdade, é 30 libras força por polegada ao quadrado. Mas, velho, se você chega lá no posto de combustível e fala assim, pede pro frentista, né? Bota aí para mim 30 libras força por polegada ao quadrado, ele vai assustar, porque se ele teve um treinamento, alguma coisa, no dia a dia, no senso comum, né, ou no cotidiano, a gente fala Libra só, né? Mas dentro de um laboratório de física a gente não falaria Libra, né? Se falar Libra eles vão achar que é massa, tá? Aqui o do quilograma é quilograma força por centímetro ao quadrado. Veja, a força aqui está medida em libra força, aqui está quilograma força. E a área lá em cima está medida por polegada quadrada e aqui embaixo por centímetro quadrado. Tá? E aqui tem polegadas de mercúrio, mas ainda tem também o milímetros de mercúrio, que a gente viu no episódio anterior, lembra? Tem milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio. Então aqui são algumas unidades para falarmos de pressão. Tá certo? A pressão atmosférica, ela também ela entra nessa daí. E ela foi, né, relacionada com a altura de uma coluna de mercúrio. Vamos ver por quê. O experimento chamado experimento de Torricelli foi isso aqui, ó. Imagina que você tem um recipiente que tem um fluido, nesse caso aqui o mercúrio. E aí você coloca aqui dentro um tubo, você faz vácuo num tubo, deixa eu colocar aqui assim, ó. Quer ver? Tem mercúrio aqui dentro, ó. Mercúrio aqui dentro, cheio aqui de mercúrio, cheio. Lotado. Aí você pega um tubo, faz vácuo nele, e enche, e faz vácuo nele todo. Aí você coloca esse tubo aqui dentro e abre a boca dele dentro do mercúrio lá. E o mercúrio sobe até uma certa altura. Como assim sobe? Calma, gafanhoto. Vamos entender esse negócio aí desse mercúrio subir aí. Por quê? Veja bem. Aqui dentro é vácuo. Aqui dentro é vácuo. Então, aqui dentro tem vácuo. Então não tem resistência nenhuma para o mercúrio subir. Do lado de fora tem a pressão atmosférica, que está empurrando aqui, ó. Você lembra da água no episódio anterior? Pressão em cima dela? Então tem a pressão atmosférica. Aí, a pressão atmosférica está empurrando esse mercúrio da base todo para baixo, mas não tem para onde ele ir, a tampa está lá embaixo. A não ser que ele vá para dentro do tubo. E acreditem, ele vai. O mercúrio sobe aqui, ó. Só que ele sobe até uma altura e para. Ele está subindo por conta da pressão atmosférica. Né? Pressão ATM, está subindo por causa da pressão atmosférica. E ele parou. Por que ele parou? Porque o próprio Mercúrio, olha que doideira, o próprio Mercúrio, a gravidade faz força sobre ele e ele exerce pressão também para baixo. Então aqui, ó, tem a pressão do Mercúrio. Pressão do Mercúrio. E enquanto ele estava subindo, a pressão atmosférica era maior do que a pressão do Mercúrio. Quando ele parou de subir, elas se igualaram. Então, nesse caso, a pressão atmosférica, ela ficou igual à pressão do Mercúrio. Mediu-se, então, a coluna de Mercúrio, a altura, e encontrou uma altura de 760 milímetros. Então, dizemos que a pressão atmosférica, ela equivale à pressão de 760 milímetros de mercúrio. E aí passou a ser uma unidade de pressão.
Então, a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio. Tá bom? Então, uma coluna de 760 milímetros, ou seja, 76 centímetros, menos de 1 metro de mercúrio, equilibra a pressão devido a essa coluna toda de fluido que tem daqui até nas últimas camadas da atmosfera. Isso porque a densidade, lembra que nós falamos no episódio anterior? A densidade, olha só, vou comparar agora com a água, tá? A densidade da água, não é nem o ar, não. Estou comparando com a água, só para a gente ter uma noção da densidade do mercúrio. Densidade da água, ela vale 1 grama por centímetro cúbico. Quer dizer que em 1 centímetro cúbico de água, cabe 1 centímetro cúbico, né? Se eu colocar água nele, vou ter 1 grama de água ali. E essa altura, se a gente fosse usar água no lugar disso aqui, a pressão atmosférica, ela iria se igualar com uma coluna de 10 metros de água. Tá? Já a densidade do mercúrio, lembra? O ar vai daqui até na atmosfera, até no final da atmosfera, equilibra com 76 centímetros de mercúrio, que é 760 milímetros. A água, se eu tivesse usado água no lugar do mercúrio, se Torricelli, na verdade, tivesse usado água no lugar de mercúrio, daria 10 metros essa coluna para igualar com a atmosfera, tá bom? Então a densidade do mercúrio, ela é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Olha só, enquanto num centímetro cúbico está cabendo 1 grama de água, no mesmo centímetro cúbico cabe o equivalente, né, a mercúrio lá é 13,6. Então, é 13,6 vezes maior a densidade do mercúrio em relação à água. Portanto, a pressão atmosférica equivale a, vou colocar aqui, ó, 76 centímetros de mercúrio. Então, nós temos essa unidade como também é muito utilizada, que é a unidade de ATM, que é a pressão atmosférica, né? 1 ATM é uma pressão atmosférica. Então, é muito comum a gente trabalhar com isso aqui, ó. 1 ATM. 1 ATM é um equivalente a 1 vez a pressão atmosférica. Ela equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou 10 metros de água, a pressão deles. Beleza? Então, olha só, lembra aquele gás que nós falamos dele lá no episódio anterior? Pois é, a gente vai utilizar agora ainda esse gás, tá? Só que esse gás, a gente vai pensar nele o seguinte, deixa eu colocar ele aqui de novo, só que agora, esse gás, a gente vai imaginar que ele tem algumas particularidades, né? Ó, as moléculas dele não interagem entre si. A força entre elas é tão pequena que ela pode ser desprezível, tá? Então, vou desprezar, eu vou ignorar, beleza? Deixa eu colocar menor aqui, né? Agora, eu vou ignorar algumas coisas, ó. Ignore a força entre as partículas do gás. Então, a força entre partículas. Acento no I, porque toda proparoxítona é acentuada, hein? Ignore a força entre as partículas. Ignore a massa das partículas. Vou explicar o porquê. Diminua a pressão, então diminua, mas diminua muito, tá? A pressão desse gás e aumente a temperatura para poder agitar, né? Aumente a temperatura. Aumente a temperatura.
Bom, ao fazer isso, a gente, desprezando a força entre as moléculas, e ignore também, já acabou o ignore aqui, mas não colidem entre si. Porque se elas estão distantes umas das outras e não há força entre elas, raramente elas vão se colidir, né? E todas as colisões que vai acontecer aqui, todas elas vão ser contra as paredes do gás, do recipiente. Então ela vai bater aqui, né? Daqui ela vai refletir para lá, aí talvez ela reflita para cá, aí talvez ela reflita para lá, e daqui ela volte para cá, e aqui e assim vai, tá? Elas vão bater contra a parede do recipiente, e aqui elas vão ficar batendo aqui. Se ela está batendo contra a parede do recipiente, tem pressão, mas como são poucas, então a pressão não é tanta, e elas não vão vão interagir entre elas. Esse é um modelo que nós criamos de um gás ideal, tá? Modelo de um gás ideal. Para que um gás ideal? Porque a gente vai falar de uma coisa chamada de estado termodinâmico. Letra de médico, hein? Dinâmico. Toda proparoxítona é acentuada, hein? Esquece não, velho. Estado termodinâmico. O estado termodinâmico é uma configuração de energia do gás. É como se tivesse possibilidades para esse gás ocupar das partículas de energia, né, desse gás. É uma configuração energética desse gás, ou de qualquer outro gás. E é interessante para nós sabermos algo a respeito desse estado. Então existem variáveis que nos dão informação desse estado. Elas vão poder mudar. E essas variáveis, adivinha, elas são... Vamos ver aqui essas variáveis. Essas variáveis, deixa eu colocar agora aqui, variáveis de estado. Vou botar de azul aqui, ó. Variáveis de estado. É estado termodinâmico, tá? Então eu vou colocar só assim, ó. Termo. Variáveis de estado termodinâmico. Uma variável, pressão. Olha só, uma variável é a pressão, tá? Outra variável, volume. Outra variável, temperatura. E outra variável, o número de partículas de gás que tem ali dentro. O número de partículas de gás, né? E adivinha, pressão, nós já vimos a unidade, ela vai ser medida em Pascal ou ATM. O sistema internacional é Pascal, Newton por metro quadrado, tá? E deixa eu colocar aqui então, ó. A pressão, não foi, né? A pressão Pascal. A outra, volume no sistema internacional, metros cúbicos. A gente pode usar outras, né? Mas eu estou botando no sistema internacional. Temperatura, Kelvin. A gente pode usar graus Celsius, mas em termodinâmica, quando se fala de variação, tudo bem, né? Porque a variação de Celsius e de Kelvin é a mesma coisa. É de 1 para 1. Andar 10 graus Celsius, 10 graus na escala de Celsius é a mesma que andar 10 na escala de Kelvin. Então a variação pode ser Celsius ou Kelvin, mas a temperatura ela é em Kelvin no sistema internacional. E N, que é o número de partículas de gás, ele é medido em mol, ou mols, ou moles, o plural de mol. Pode ser mols ou moles. Então, com essas grandezas, com essas variáveis de estado, nós vamos montar uma equação de estado. Uma equação que vai dar o estado termodinâmico de um gás e nós vamos montar uma equação para mudar o estado do gás. Tá, beleza? A gente vai mudar o estado usando a equação. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, na nossa próxima aula, não perca, nós vamos
trabalhar a equação de estado do gás e a equação de mudança de estado. Por isso, se inscreve logo no canal para você receber a notificação de quando a gente postar o próximo vídeo. Dá logo o like para fortalecer nosso trampo aí. E ó, compartilha geral, compartilha com geral aí. Querido, querida, aquele abraço, foi muito bom passar esse momento aqui trocando essas informações com vocês. E eu espero a volta de vocês nos comentários aí, no feedback de vocês, beleza? Então a gente se vê até a próxima. Tranquilo? Wakanda Forever!